Começa agora, nos estúdios Abelha Digital, mais uma produção Zoom Direction. Programa Célio Sauer. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Célio Sauer, hoje com uma presença muito especial. Primeiro porque cada vez que o pessoal da minha assistência escolhe alguém mais novo do que eu, lembra que eu tô ficando velho e a mortalidade tá chegando por aqui. Do outro lado, porque eu vou falar com Inácia Nunes. É verdade, muito gosto de estar aqui hoje. A alegria é minha. E eu tenho certeza que você tem muito para passar para o nosso público, principalmente porque você é uma pessoa que tem, assim, muitas disciplinas, vamos botar, dentro de si. Acho que é esse o principal assunto, é verdade. Perfeito. Espero que aprendas muito comigo hoje e eu contigo. Eu acredito que você vai me ensinar mais do que eu vou poder ensinar a si, até Não porque... sei, vamos ver, Não, ver. com certeza, com certeza. E a Inácia, para quem não percebeu ainda, ela tem formação em ciências do desporto, mas é uma pessoa muito comunicativa e, por algum percalço da vida, por alguma coisa, foi parar no showbiz, foi parar na TV, na atuação. Como é que isso acontece? Olha, não foi uma coisa que eu decidi, até porque na altura tomei assim uma decisão um bocado difícil, que foi deixar o mestrado, algo que eu já estava a trabalhar há algum tempo. Então eu estava num estágio e faltava um mês para eu terminar o estágio. Depois tomei uma decisão de me inscrever noutra coisa e aquele ano que daria para terminar o mestrado é quase como se fosse todo eliminado por uma decisão minha. Então na altura não foi assim tão fácil, não foi assim uma decisão tão leve, mas trouxe-me aquilo que eu queria, que era Perfeito. entrar no mundo mais do digital, da televisão e também quase que voltar a sonhar sobre algo que eu já queria, mas estava um bocadinho recalcado. Ok, mas por que voltar a sonhar? Significa que sonhou alguma vez. Sim, sim. Quando? Quando eu era pequenina, eu achava que era uma rapariga que eventualmente ia parar ao palco. E a única coisa que eu achava que era a forma era ser atriz. Ok. Então desde pequena que eu dizia que queria ser atriz. Quero ser atriz, quero ser atriz. Quero estar na televisão, no teatro. Eu adorava isso. Eu lembro perfeitamente que as primeiras vezes que vim a Lisboa com a minha família, dizia muitas vezes isso, que era, saía do autocarro e dizia, cheira a famosos. Eu achava que Lisboa era o centro dos famosos, porque eu vivia em Portimão, A Hollywood no portuguesa. Algarve, exatamente, Ok. na Hollywood portuguesa. E então lá não vi nada disso, porque os famosos estavam no centro. E era quase como... Criei uma ideia de que um dia, se eu fosse parar àquela cidade, eu ia estar a ser mais reconhecida. Perfeito. Ou ia estar no mundo da televisão, da arte, dos artistas. E isso sempre me cativou. No entanto, também sempre tive em casa pessoas que me consciencializaram. Não é que me cortassem as rédeas, porque nunca disseram, isso é impossível, mas sempre disseram, se calhar é melhor fazer isso à parte, porque não é um mundo tão fácil, ou não é que vais ter uma experiência assim tão leve como tu estás a pensar que é um mundo muito ingrato. Então eu sempre fiquei com isso na cabeça e isso fez com que eu não tomasse a decisão de ir para representação ou ou ser atriz. Isto você tinha que idade? Isso é uma boa pergunta. Eu sou horrível com nomes, com idades, não me lembro nada, mas eu lembro desde pequena que eu queria ser atriz. Perfeito. Pronto, e entretanto percebi que, ok, não é uma área segura, vou optar por outra coisa. E eu adorava desporto. Ok. Ok, vou para desporto, mas eu nem sei, dentro do desporto, o que é que eu quero. Ok. Achava que ser professora de educação física era uma excelente opção, porque sempre foi algo que eu gostei. E como nunca tive bons exemplos de professores de educação física, ou poucos, pensei, um dia quero ser uma delas e não fazer o que me estão a fazer a mim. E então, ao longo do tempo que estudei desporto, fui gostando da área do ensino. Isto foi em Évora, que eu fui estudar. Depois fui para o Porto para tirar o tal mestrado.
fui para Guimarães. Tá, você tem rodinhas no pé ou tinha uma parceria com alguma empresa de autocarros? Era isso. Mais valia. Não, eu andava de patins por Portugal, estou a brincar. Só não parei nas ilhas, Ok. porque não dava para ir de patins. Tinha que ir de barco. Talvez uma peça de teatro leva você para as É ilhas. verdade. Por que não? Não, mas entretanto larguei a ideia de atriz. Acho que hoje não encaixa em mim. No entanto, o palco é algo que continua... A cativar. É. Então, de certa forma, temos uma história que foi influenciada por outras pessoas, principalmente por quesitos que falavam para você que não Sim. seria uma carreira segura. Sim. E, ao mesmo tempo, você visualizava esse, vamos dizer assim, esse chamado do palco e do reconhecimento que essa carreira podia dar. Sim, eu sempre tive isso atrás, e fui fazendo algumas coisas. Por exemplo, enquanto estava na escola, estive num grupo de teatro, cheguei a tirar formações de representação, de fotografia, etc. Mas nunca foi algo que eu pensei, ok, um dia eu vou mesmo trabalhar só nisto. E o primeiro contato que você teve foi na escola? Sim, mais em grupos e depois fiz dança à parte, que também é outro tipo de artes, mas Claro. também está ligado ao palco. Claro. Depois fiz dança com teatro tudo junto. Comecei a esses gostinhos, mas sempre à parte. Perfeito. Sempre com pessoas muito diferentes, com professores muito diferentes. E aí foi parar À em Évora, televisão. no desporto, Sim. e lá permaneceu um tempo. Isso antes de chegar na televisão. Eu sei que nós vamos chegar lá. Sim, não, é verdade. Mas ficou um tempo em Évora. E quando você estava na universidade, você não se sentiu um pouco perdida ou um peixinho fora d'água? Não, porque eu quase que me tinha esquecido que isso era uma hipótese. É quase como se... É um desejo recalcado, mas que tu já nem te lembras que é um desejo. Acabas mais ou menos por... Nessa altura, enverdei mais pelo digital, comecei a fazer mais vídeos no Instagram, a divertir-me muito, a criar coisas que fazia as pessoas rirem. Ok. E acho que, de certa forma, também me preenchia Perfeito. fazê-lo. Perfeito. Porque chegava às pessoas, tinha a parte mais engraçada que as pessoas gostavam e também me davam feedback. Não tinha um grande público, mas o que eu tinha eles gostavam. E o feedback, assim, era algo que você esperava? Era agradável? Não, era mesmo. Eu queria mesmo. Dizem que quem tem uma alma artística se alimenta desse feedback. Sim. E até hoje eu acredito que isso deve ser muito importante, deve ser um combustível para você. Não, é mesmo, porque se não me tivessem dado feedback tão bom para já, na altura, também não sei se continuava. Mas também me dava gostinho. Mas acho que era um bocadinho dos dois, que era, estou a receber bom feedback, apesar de ser dos meus amigos, das pessoas que mais próximas e etc. E está-me a dar gosto. Então vou continuar. E hoje você continua ainda no digital. Hoje continuo. Mas imagino que não são mais para 5 ou 6 pessoas como eram seus amigos. Não. Já é para mais umas quantas. No entanto, essa exposição também me faz questionar mais coisas. Porque quando não era para tanta gente, fosse o que fosse, estava ótimo, estava bom. Não tinha tanta pressão, não tinha de inovar, não tinha que fazer nada que tivesse que pensar muito. Saía-me tudo de uma forma muito natural. Depois também não precisava de me restringir em nada. Se eu quisesse mostrar o meu carro, mostrava o meu carro. Se eu quisesse mostrar a minha casa e o sítio onde eu moro, eu mostrava. E agora já não é bem assim. Então isso também de alguma forma me limita um bocado, mas também tem a ver com a gestão e a capacidade que eu tenho ou não de me ir adaptando. Perfeito. E como é que é hoje para você lidar com pessoas que estão distantes, mas elas estão mais próximas de você do que você essencialmente delas? Porque, obviamente, elas lhe vêm todo dia, né? Lhe vêm com uma certa frequência e muitas vezes elas interagem com você de uma forma que pode ser positiva, como também pode não ser. Como é que você faz a gestão desses feedbacks e até dos tais, vamos botar assim, haters, porque nem tudo é do perfeito? Olha, por acaso, tenho de dizer que sou bastante abençoada nesse sentido, porque não sinto nem de perto nem de longe aquilo que muitas pessoas no digital sentem. Tenho feedback bastante positivo.
Também ignoro um bocadinho aquilo que não é o positivo, Uhum. mas também não vou dizer que não é algo que eu não sinta. Uhum. Eu sinto, mas não tenho com grande frequência, e acho que há outras pessoas que podem falar sem dúvida sobre isso e de uma forma muito mais profunda. Eu não lido assim tanto com isso. Pode ser bom como pode ser mau. Pode ser visto na perspectiva de não tenho ainda um alcance tão grande que me permita ter mais, não é? Mais haters. Uhum. No entanto, também é bom porque os que eu tenho gostam daquilo que eu faço. E aquilo que eu... Pronto, o que eu costumo dizer é, se não gostarem, façam como eu. Deixem de seguir. Claro, Não é? justíssimo. Nós já vamos voltar um pouquinho mais ao digital, Uhum. mas no seu percurso ocorreu um triângulo. Um triângulo. Que no Brasil, triângulo me lembra aquele instrumento musical que a pessoa fica É só verdade. fazendo assim, tec, 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 tec. Também tec. gostava de tocar esse. E Era eu ia bom lhe sinal. perguntar se você foi lá para tocar um forró, um shot ou não. Foi parecido. Era o quê, Eu então? cantava muito, dançava muito, portanto só não toquei sininho que não havia lá em casa. Olha só, a Foi TVI pena. perdeu uma É oportunidade verdade, e tal. é verdade. Não, eu fui lá numa de ter uma experiência diferente. Também, o meu objetivo no início, sei que depois a meio, isso é pronto, as coisas vão mudando, a forma como estamos lá em casa, mas no início foi fazer perceber às pessoas que nem todos os concorrentes de reality show ou as pessoas na vida, porque eu fazia muito paralelismo de concorrente na casa e pessoas na vida, Claro. nem todos temos que resolver as situações a discutir e esse tem que ser o ponto principal, e os concorrentes bons são os concorrentes que discutem e que dão a polémica e etc. Não estou a dizer que não é importante resolver as situações e comunicar e ter problemas para não guardar só para ti. Concordo com isso, mas também queria passar a imagem que há outras coisas que faz com que tu sejas um concorrente e as pessoas gostem de ver em casa. Perfeito. Porque é um programa que acompanha outras pessoas. Então, eu não gostava de estar em casa com a televisão ligada e estar sempre a discutirem. Eu sinto que isso me ia encher energeticamente e ia ficar muito pesada. Então eu gostava de ser a pessoa que eu gostava. Bom, eu gostava de ser a pessoa que quando eu estivesse em casa me fizesse companhia. Justo. Portanto, uma pessoa maioritariamente mais feliz, mais animada, que gosta de ter bons assuntos profundos, mas sempre com alguma leveza, alguma descontração, criar boas relações lá dentro, relações que fazem-te viver a experiência bem e confortável, tomar boas decisões dentro do jogo, ser estratega, que era uma coisa que eu queria muito ser sempre, e tomar a rédea de algumas coisas, prever outras coisas, portanto jogar, isso também era muito importante. E respeitar-nos mutuamente, não é? Haver ali sempre a presença dos valores, em que houve fases que eu questionei-me, pá, não estou a aparecer tanto, será que tenho que agir de certa forma, como os outros que eu sei que agem e aparecem mais, será que eu tenho que fazer isso? E faz-te ali duvidar sobre ti próprio, como é que tu deves ser ou não, e isso também foi um desafio pessoal para mim. Perfeito. Porque eu também queria crescer e cresci. Na casa eu cresci, senti que foi o meu expoente máximo de desenvolvimento pessoal. Perfeito. Depois dela, mais ou menos. Mas lá dentro, sinto que foi o expoente máximo. Perfeito. E então isso é bom. Eu queria isso tudo, queria passar às pessoas que isto é uma forma de viver. Justo. E que se vivessem com a mesma energia, a mesma leveza, a mesma forma de olhar para as coisas, de agradecer, que era uma coisa que eu defendia muito na casa e defendo, as pessoas podiam tornar os seus dias mais leves. E quando eu saí da casa isso aconteceu, eu senti esse feedback e isso foi ótimo. Não recebi o prémio, o que é horrível, não é? Mas, de resto, senti muito bem, porque o feedback foi positivo. E lá está. Vive um bocadinho do feedback das pessoas, né? Perfeito, mas a sua estratégia se demonstrou muito certeira, até porque alcançou o segundo lugar no programa. E, evidentemente, o programa também, de certa forma, lhe ensinou coisas, lhe trouxe coisas que você hoje pode utilizar no digital. Sim. E beneficiou nesse sentido. Então, quais foram os maiores critérios evolutivos que participar de um programa, obviamente, com uma rede de televisão grande, como a TVI,
lhe permitiram trazer depois para o digital? Sim, é assim, em termos de oportunidades, somos nós que temos que as criar e somos nós que temos que pensar como é que vamos agarrar o público que tivemos dentro da casa. Ou seja, aquilo dá-te o público, a exposição, as ferramentas, e tu a partir daí tens que pensar como é que tu podes transformar isso no conteúdo que tu queres dar, na imagem que tu queres passar, essas mensagenzinhas todas que nós pensamos sempre antes de entrar na casa, mas depois da casa é sempre tudo diferente. Não dá para prever nada. Até porque o que me aconteceu foi, depois da casa ganhei, lá está, quase como vir ao de cima o sonho que estava recalcado. Então, se eu tivesse coisas para pensar, que tinha pensado fazer antes de entrar no programa, a seguir ao programa não teve nada a ver. Porque os meus desejos e intenções eram diferentes. Justo. E depois do programa foi que você criou o podcast 2 em 1. Sim. E qual que era a ideia do podcast? O que você trouxe ali? A ideia do podcast era, portanto, as pessoas tiveram 24 horas sobre 7, 24 horas, a ver-me em casa, a acompanharem-me, e de alguma forma elas ressentiram essa presença, ou seja, deixei de estar nos ecrãs delas, queriam saber a minha vida e aquilo que eu andava a fazer, então era uma forma de acompanhar semanalmente, perceber o que é que ia na minha cabeça, quais eram as fases que eu estava a passar, e muita coisa eu expus lá, se calhar até demais, não sei, mas de fases que eu estava a pensar sobre assuntos do dia-a-dia que eu me questionava várias vezes. Era uma forma de as pessoas sentirem, a Inácia está na internet, eu posso vê-la todas as semanas, ok, 1 hora por dia, mas saber aquilo que vai na cabeça dela, aquilo que vai aos pensamentos, como é que vai a vida, como é que não vai, as risotas, igual à casa, mas num resumo diário. Perfeito. E você fez uma menção, enquanto falava, que eu fiz uma exposição, às vezes, até demais. E, óbvio, quando se está exposto na internet, você tem que considerar, muitas vezes, aquilo que você expõe da sua mente e, obviamente, do que você está a fazer. Sim. Hoje, tem coisas que você, às vezes, olha para trás e fala, poxa, isso eu não faria mais. Não sei, mas se calhar algumas coisas, lá está, da minha privacidade, aí era, ou seja, o conteúdo que eu postei, não me arrependo, porque gosto de ser assim espontânea e não acho que não acho que a desvantagem tenha vindo propriamente do meu conteúdo, mas sim de algumas histórias da minha privacidade. Se eu pudesse, hoje, alguns pormenores deixava para mim, para que outras pessoas também não tivessem como chegar lá, não é? Como coisas básicas da nossa vida. A localização, o teu carro, coisas básicas que eu penso que na altura não deve ter acrescentado a ninguém e só me desbeneficiou a mim posteriormente. E depois perdeu um pouco de privacidade. Exatamente. E vieram depois 2 outros projetos. Bora de Ser, e é a primeira de vez? A primeira é de vez, sim. Então depois do 2 em 1, ainda fiz o 2 em 1 em palco, em Lisboa e em Braga, que foi incrível. Perfeito. Depois já vou falar das consequências que isso me trouxe, positivas, muito positivas. Ou não, porque, pronto, já vamos falar. E sim, agora comecei-me a focar mais no YouTube, não em versão podcast, mas sim no canal próprio, no meu canal, em que procuro, lá está a série A Primeira é de Vez, que é uma série em que eu exploro pela primeira vez algum desporto ou hobby que eu quero fazer há muito tempo. E as pessoas me acompanham nessa primeira vez, seja eu péssima ou seja eu incrível. Perfeito. Claro que até agora fui perfeita, exatamente, mas estou a brincar. Mas essa é a veracidade. Se eu não for muito boa, o episódio vai sair da mesma. E eu tenho que Perfeito. assumir que não sou para aquilo. É igual este programa, ele continua não é? a sair, apesar de nós já termos assumido que eu não sou para isso. E isso é ótimo, não é? Veracidade. Claro. E então veio esta ideia do A Primeira é de Vez. Sim, E isto foi uma ideia própria sua. sim. E como é que surgiu? Da onde que surgiu essa proposta? Como é que isso chegou até si?
Pronto, depois de vários meses a pensar que isto tudo o que sai de mim na internet demora uma eternidade a ser pensada, porque mas se calhar ali não sei o quê, depois ali são muitos pontos. Gosto muito de falar com outras pessoas sobre o que é que eu vou fazer, para perceber que outras perspectivas é que me conseguem dar, e isso é muito importante para mim. Acho que sem isso se calhar não lançava nada. Você é muito estratega. É um bocadinho, mas não muito. Não sou assim tão... Não planeio quase nada. Mas... Porquê que veio? Porque as pessoas diziam que eu tinha jeito para tudo. Perfeito. E eu não discordo. Mas eu queria provar se isso era ou não verdade. Então comecei pelos desportos e pelos hobbies. Ou seja, as pessoas diziam: Inácio, tu se fazes moto d'água és boa. Se fazes patinagem és boa. Parece que és boa em tudo. E eu, ok, então vamos ver se isso é verdade. Claro. Então em cada episódio há um tema diferente, ou um desporto, ou um hobby, para percebermos se há ou não essa possibilidade de eu ser boa. Perfeito. E também o meu objetivo é, sem dúvida alguma, isso é o meu objetivo mais pessoal, ou seja, quero provar que eu sou ou não boa nisso e se estou ou não à vontade com essas coisas todas. Depois tenho outro objetivo, que é levar as pessoas a, no seu dia-a-dia, tomarem decisões em que não precisam estar naquela rotina de trabalho-casa, mas ao fim de semana pensar, em vez de ficar em casa a ver filme, vou fazer uma atividade diferente. Vi que a Inácio tinha feito... como é que aquilo era? Um skydiving indoor. Ok, então vou experimentar, vou ver quanto é que é, como é que é. Gostei da experiência dela, vou fazer. E desafiarem-se também a elas próprias a fazer coisas diferentes. Perfeito. Porque senão estamos sempre na mesma rotina. Ou se calhar criamos ali um desporto que é confortável e vamos fazer ocasionalmente com os amigos, mas se não tivermos amigos já não fazemos. Então há muitas coisas ali que eu faço individualmente e há outras que faço em equipa e há outras que faço a pares. Ou seja, o meu jogo é também levar também as pessoas a querer fazer. Perfeito. E ocuparem o seu tempo com coisas diferentes, que é como eu gosto de fazer. Gosto de fazer sempre coisas diferentes e gostava que as pessoas também se encaixassem nisso. Outro objetivo que eu agora esqueci-me, mas que eu vou relembrar já. Que é... Esqueci-me. Enquanto você pensa, eu vou lhe fazer uma pergunta. Isso tem muito a ver, e pelo que eu percebi, o programa ele é diretamente relacionado a desporto. Então isso tem muito a ver com o que você de fato estudou. Sim, também vai buscar não só desporto, não é? Porque há ali certas atividades que requerem mais adrenalina, mas não são propriamente desporto. Mas ok. Como são uma atividade. O skydiving indoor. Exatamente. Perfeito. Não faço isso todos os dias, não Sim. é um desporto, não está federado, mas tem a ver com a adrenalina. Justíssimo. E isso é bom. E que desportos passou a Inácia por este período no programa? Então, no Agora é de Vez... agora é de vez. Sim. Agora, primeiro é de vez. Agora deu-me uma branca. Este é outro programa que está a vir. Sim, é outro. Eu não estava a querer dar um spoiler. Agora foi Tecball, que é um desporto coletivo e que em Portugal ainda não é muito reconhecido. O que é Tecball? É como se fosse uma mesa de ping-pong, mas curva. Ok? Assim. Ok. Em que tem também uma rede, que é de acrílico, não é de buracos, não sei como é que se diz. E então joga-se a pares, ou femininos, ou masculinos, ou mistos. Ok. E o objetivo é dar 3 toques por equipa e mandar para o outro lado. Perfeito. Parece simples, com uma bola de futebol. Ok. Ok? A bola é um bocadinho maior. Só que depois tem imensas regras. Claro. Se mandas para um lado com o joelho, a seguir já não pode ser com o joelho, tem que ser com a cabeça. Se o teu colega dá com o pé esquerdo, tu tens que dar com o pé direito. Ok. Montes de regras, mas depois é entusiasmante. Perfeito. Porque depois mandas assim uns mortais e a bola vai... E como é que isto saiu para si? Não, saí muito bem, por acaso. Mas é porque eu também vinha do futsal. Perfeito. Então tinha ali algum... Pronto, já domino um bocadinho a bola. Para quem não domina a bola é um bocadinho mais complicado. Mas as regras atrapalharam. Sim. Mas eu joguei contra pessoas que são da Federação Portuguesa de Tecball. 2 mulheres que já foram representar Portugal ao Dubai. Perfeito. E 2 homens também. Então é uma equipa em Sintra que
tem muitos atletas bons, muito bons. E eu quis treinar com os melhores, não é? Claro. Logo, ou para levar uma abada, ou para, ou para dar uma abada, uma coça. Isto é bom porque demonstra que é possível até dar mais visibilidade, ganhar mais visibilidade para estes esportes. Sim, era mesmo isso que eu Porque queria fazer. você trouxe, nesse momento, um esporte que eu francamente, Não desconhecia. conhecia, claro. Agora, tivemos também outros esportes mais comuns. Sim. Então fiz depois o skydive indoor, que não é assim tão comum, porque toda a gente conhece o salto de avião, não é? Ali é uma coisa mais confortável. É um tubo em que tu simulas... Uma queda livre. sim, uma queda livre, exatamente. E então foi engraçado porque ali qualquer movimento que tu faças já vai, ou vais logo para a direita, abres um bocadinho as mãos, fechas um bocadinho as mãos, pões assim o pescoço, pões assim o pescoço, nota-se logo a diferença. Aquilo é muito giro porque percebes a estabilidade que o teu corpo pode ter e aquilo é altamente. E é desafiante, mas Perfeito. passa muito rápido. Perfeito. E depois, o último e o que eu até agora confesso que é o que eu mais adorei foi o arborismo, Justo. que foi o último episódio. É um parque que é dos maiores da Península Ibérica. Que parque que é? É o... Se não recordar, não tem Espera aí. problema. Nananã, Parque Jamor. 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 Agora não me estou a lembrar, mas eu vou-me lembrar. Eu sou péssima. Eu disse. Não eu tem comecei, problema. Eu comecei a Não dizer tem que sou problema. péssima e não. Não tem problema. Então pronto. Ou seja, aquilo... Tu tens 4 patamares e começas sempre numas escadas e terminas sempre num slide. Ok. E eu vou para o primeiro slide e eu, opa, isto não é assim tão alto, mas eu já estou com cagadinha, como se costuma dizer. Quando eu reparo que no último slide eu estou altíssima, eu consigo ver a cidade toda de lá de cima e só me dá aquele... Mas quando eu estou lá, eu estou mesmo a desfrutar, estou mesmo livre, estou mesmo a curtir imenso, tu percebes o quanto o desafio que tu foste fazendo e isso é muito importante, porque eu tenho algum medo de alturas. Ok. Então fui logo para o Um bom arborismo. lugar para você ir. Exato, Muito não é? bom, muito bom. Também me quis desafiar, para não ser algo que também sempre mais Não, perfeito. confortável para mim. Próximo episódio é alpinismo. É isso. Isso, muito bom. No mais alto da Europa Isso. ou do mundo. Isso. Pronto, e então agora vêm coisas cada vez, umas mais calmas, outras mais de adrenalina, uns esportes que ninguém conhece, para dar um bocadinho de visibilidade, umas atividades, uns hobbies, sim, intercalando. Vou tentar pôr os episódios mais longos, porque as pessoas gostam de ver mais. E eles ainda estão um bocadinho curtos, mas é também para não maçar tanto. Também depende da atividade. Por exemplo, o skydive indoor foram 3 minutos. Ok, O arborismo foram 3 horas. perfeito. É diferente, um vídeo não consegue ter a mesma durabilidade, sim, não é? sim. 3 horas a ver uma pessoa em skydive indoor ia ser um pouco enfadonho. Mas lhe pergunto, hoje, quem está nos assistindo, se quiser conhecer este projeto, aonde que encontra? No meu canal de YouTube, Inácio Nunes, com 2 S. Nácia Nunes com 2 S. Exato. No YouTube. No YouTube. E no seu Instagram, qual que é o seu Instagram? É o mesmo. Que era, Inácia para as Nunes. pessoas que têm problemas de memória como o meu, é o mesmo. E, neste caso, o conteúdo do YouTube é mais recente do que o conteúdo do Instagram. Exatamente. Neste momento, no YouTube eu procuro fazer a série e algumas coisas à parte que depois se relaciona com um tema que tem mais a ver com aquilo que eu sinto que eu sou. Que é Que é, eu sinto não sou nada em específico, sou tudo no geral, assim dizendo. aquilo que nós falávamos no começo, a multidisciplinariedade. Exatamente, a multidisciplinaridade. E o que é que acontece? No Instagram eu sou muito mais ligada à moda ou mais beleza. Não é que eu tenha um conteúdo de beleza, mas também está mais ou menos ligado porque eu gosto da maquilhagem, gosto das minhas cores, gosto das minhas roupas, gosto de vestir-me de certa forma, eu gosto que as pessoas também se vistam assim, gosto de ter esse... Às vezes vejo alguém com uns ténis que eu patrocino, que eu gosto muito, e que eu tenho uns iguais, e muito estilo, tu tens muito estilo. Gosto que as pessoas também peguem um bocadinho desse meu lado e também reproduzam nos seus outfits. E depois tenho outras coisas mais ligadas, se calhar, ao entretenimento, mais para o lado da comédia.
Pronto, é um bocadinho de tudo. Mas isso também é outra face da multidisciplinariedade, não é? Exatamente. Sinto, pegando já nesse tema, sinto muito que não sou um só. Justo. Portanto, normalmente quando se vai ao Instagram com alguém que tu gostas e que é muito conhecido, normalmente a pessoa tem um nicho. Tem aquilo que é a sua área. Vais ao perfil e na bio diz beleza, moda, desporto. E eu sinto que se tivesse que pôr as categorias, punha todas, ou quase todas. Ou colocava só uma palavra. Ou colocava só uma palavra a dizer tudo. Tudo. Exato. Justíssimo. E nisto você tem carregado esses dois conteúdos distintos, com uma certa assiduidade, e desenvolve agora o projeto É a Primeira de Vez, Sim. mas pelo jeito tem um outro projeto guardado para entregar para as pessoas ainda. Quer falar um pouquinho sobre isso? Qual é o projeto que eu tenho guardado? Não sei, você me falou um outro nome no no Agora YouTube. é de Vez. Sim. Não, o Bora Ser. O Bora Ser é um projeto em que, se eu for explorar no meu dia-a-dia aquilo que eu quero ser, eu vou expor ali aquela experiência. Recentemente fiz um curso de dobragem de animação e nesse curso eu experienciei um lado que eu tinha muito reprimido. Porque eu sempre gostei muito de desenhos animados, sempre gostei muito de fazer vozes em casa, sempre me disseram, Inácio, tu achas que tinha jeito? E eu sempre gostei muito disso, mas nunca tive a oportunidade de fazer. Fiz um curso, mostrei às pessoas. Olha, a Inácio hoje é dobradora de animação. Um dia vai ser podcaster, que já não é, mas já foi. Designer, fotógrafa. Ou seja, aquilo que me vier na gana para eu fazer, para eu aprender, Perfeito. eu vou mostrar. Porque eu acredito que hajam algumas pessoas, não conheço muitas, mas que gostem de fazer muitas coisas e não se sentem preenchidos a fazer só uma coisa. E eu sou essa pessoa. E eu acho que se tiver esse conteúdo, outras pessoas também se podem sentir representadas. Perfeito. No sentido de, eu sinto que eu seria esta pessoa. Gosto tanto de uma coisa como gosto de outra, vou experimentar tudo. Claro que isso depois dá muito trabalho a nível psicológico, porque tu tens que assumir que não é que és uma pessoa que não é de um nicho só, que nunca vais ser uma especialista ou vais ter uma especialização, e isso vem desde criança. Nós estamos na escola, procuramos antes disso entrares numa área no 10º ano para te especializares, sais do 12º, vais para a universidade para te especializares, depois vais para o mestrado para te especializares dentro da tua especialização e depois vais para o doutoramento especializar dentro da especialização da especialização. Depois tem o pós-doutoramento. E depois tem o pós-doutoramento, que é a vida, e aí tu decides, se calhar... E eu já acredito que existem várias pessoas como eu, e claro, a montes, não é? Não sou única, mas acredito que vai haver cada vez mais, até porque existem artigos que falam sobre isso, que 80% ou 85% das pessoas tiram uma área e acabam a trabalhar noutra área completamente à parte. E isso demonstra muito esta evolução que existe, porque cada vez mais as pessoas querem ser mais coisas e querem fazer mais coisas e percebem, nem toda a gente é assim. Claro. E eu acho ótimo, porque se nós não tivéssemos especialistas, estávamos a ser operados por uma pessoa que não percebe assim tanto. Sim. No entanto, eu acho que um especialista ou uma pessoa multipotencial é uma pessoa que não quer dizer que ela seja generalista, ou seja, que ela não tenha o conhecimento suficiente em cada área. Ela tem, só que gosta de mais áreas diferentes. Não é especialista em nada em específico, mas pode juntar conceitos e coisas que aprendeu noutros lados e aplicar num outro diferente. Perfeito. E eu acho que isso pode ser uma vantagem neste novo mundo, que estamos sempre a adaptar. Existem empresas que se calhar procuram ou devem procurar pessoas que sejam assim, multipotenciais, porque significa que se um dia a empresa tivesse a adaptar a alguma coisa, esta pessoa vai buscar aquilo que aprendeu deste lado e vai colocar ali. E eu acho que pode ser uma pessoa que pode pagar várias frentes. Perfeito. E não tem que ser desvalorizada por isso.
Porque normalmente o que é que nós valorizamos? Lá está, como vem da nossa educação, nós valorizamos alguém que é excelente em qualquer coisa. Pá, aquela pessoa é excelente naquilo, pá, é a melhor. E eu também valorizo essas pessoas, mas também gosto de perceber que existem pessoas que se conseguem adaptar facilmente a vários meios, sendo eles distintos. Perfeito. Percebes? Na verdade, o que eu percebo é que a Inácia é uma pessoa que não se limita aos desafios que lhe propõe, ou que ela mesma propõe a si, e que ela enfrenta esses desafios e vai da sua maneira, tentando demonstrar que é possível fazer algo que nunca fez ou que se está a conhecer. É Não verdade. seria isso? Estás-me a aumentar o ego. Eu não. Estás. Estou só a constatar uma realidade, não estou. Ó, a equipe toda está a concordar aqui. Então, pergunto, da onde que vem essa força que você tem por dentro? Porque, obviamente, as pessoas, elas evitam aquilo que é desconfortável, evitam aquilo que elas muitas vezes não estão habituadas, ou que nem na parte do desporto desconhecem, ou geram um enfrentamento de um medo, como você comentou da questão da altura. Então, é uma série de pequenos e grandes desafios e limites que a cabeça impõe. Como é que você cataboliza e traz essa força para enfrentar novos desafios sempre? Isso também é uma boa pergunta, porque não é assim tão. É mesmo muito por fases. Eu já tive que errar antes. Houve fases em que eu me estava a tentar especializar e acabei por postar coisas, conteúdos que não me identifico assim tanto, mas porque ou estavam na berra ou porque achei que de alguma forma isso é que ia ser importante ou que era essa a minha área. Acabei por fazer muita coisa, depois acabei por não gostar. Então isso também vai calejando, porque se eu não gostei de fazer isso, a seguir vou tentar fazer diferente. Depois, o medo de fazer sempre coisas diferentes também se deve, eu fazer, também se deve às pessoas que estão à minha volta e que me incentivam também para isso. Porque há fases em que tu pensas, acho que não vou fazer coisa nenhuma. Não é tudo, é nada. Por não saber o que vou fazer nada, absolutamente nada. E ter sempre pessoas ao teu lado que te dizem, não, mas tenta aquilo. E tu começas, e depois o problema é quando tu paras para arrancar de novo, é muito complicado. Okay. Porque tu começas a... Estas questões da multipotencialidade faz com que tu questiones se estás certa, se não estás, se é assim tão real ou é algo da tua cabeça. Tu acabas por gostar muito dos inícios, o início de qualquer coisa, porque dá muito gás e as pessoas que têm essa especialidade em não ser especialistas têm essa ideia, são muito... ou seja, eles pegam naquilo e gostam de fazer, até ao momento que aquilo lhes enche. Quando deixa de encher, possivelmente vão mudar de área. E isso acaba também por ter consequências a níveis pessoais, que é ou fazes tudo ou não fazes nada. E às vezes ter alguém ao teu lado e dizer não, mas tenta fazer aquilo, e tu tentares não pôr as objeções que fazem com que tu não ponhas, é frustrante, mas é mesmo importante ter essas pessoas ao teu lado para que tu continues. Perfeito. Porque houve ali fases que, enquanto eu não assumi que ia ser tudo, eu vou para que lado? Mas como eu não sei que lado ir, se calhar não faço nenhum. Mas veja... E agora já assumi. Vamos ser bem francos. Há inúmeros jovens que se enfrentam com essa expressão, com esta frase, todos os dias ou todas as semanas, que é: acho que não vou a lugar nenhum, ou não sei o que eu quero fazer. Você não verifica no seu trabalho a possibilidade de certa forma, apresentar para essas pessoas coisas que poderiam interessá-las? Em que sentido? No sentido de que você coloca a sua pele em jogo e você vai lá e faz primeiro e expõe isso na mídia, expõe isso na internet, coisas inclusive que as pessoas podem até desconhecer, como no caso do desporto. Sim, sim. Mas em outros casos que você
já comentou, se expõe tanto a fazer um pouquinho de cada coisa. De certa forma, há um jovem do outro lado que está a ver o seu conteúdo. E, às vezes, ele ali pode se conectar com algo que ele não conhecia, ele não tinha ideia de que existia, mas que pode ser muito interessante para ele, especialmente para ele. Essa é a minha esperança. É que das milhares de visualizações que haja alguém que olhe e diga: epá, isto é interessante, se calhar vou experimentar. E se calhar acaba por ser especialista, que eu não sou, mas acaba por ser especialista naquela área. E eu ficava mega contente. Há pessoas que eu conheço que, a partir do meu conteúdo, mudaram um bocadinho a forma de viver e conheceram outras coisas. Eu gosto disso. Gosto também de dar a conhecer outras coisas, porque isso é uma coisa que me interessa. Cada vez que alguém me vem dizer alguma coisa nova e diferente, eu quero logo experimentar. Ai, deixa-me fazer, deixa-me montar, deixa-me fazer não sei o quê, quero experimentar. Se alguém me disser assim, estou a pensar a personalizar uma t-shirt, eu sem querer já estou a fazer o design, já estou a fazer a imagem, já estou não sei o quê, vê lá se gostas desta, não sei o quê, porque eu gosto de experimentar, gosto de fazer. E eu quero passar isso aos outros, porque os outros também podem não ter encontrado a coisa dele ou as coisas deles, porque também não tem que ser uma, lá está. Essa é a minha esperança. Sim, mas de certa forma até um trabalho social muito importante. Também pode ser. Porque faz divulgar não só a parte desportiva, como nós falamos. Sim. Né? Você comentou um esporte que é o tackle. Techball. Techball, certo? Que até poucos minutos atrás eu desconhecia completamente. E até 30 segundos atrás eu não sabia falar o nome direito, certo? Que quem está assistindo nesse momento talvez vai, ao final do episódio, pesquisar. Vai ver que tem uma federação. É verdade. Certo? Isto aproveita um pouco da exposição que você tem e gera visibilidade para o esporte, mas também pode gerar a visibilidade para milhares, centenas de milhares de jovens de uma oportunidade, seja desportiva, seja de carreira, seja de encontrar um hobby, né? Completamente. Isso é mesmo importante, porque às vezes na internet estamos todos a fazer o mesmo. Falamos todos sobre os mesmos assuntos, vamos todos aos mesmos sítios. Perdão, mas você não está a fazer o mesmo, não está indo aos mesmos sítios. Eu estou a tentar. Não, você não está. Eu não estou, mas é porque eu também não gosto muito. Às vezes toda a gente vai e eu, só por causa dessa não vou. Vocês estão a falar daquilo, então não vou ver. Pronto, não quero. Vou ver outra coisa qualquer. Nem se calhar nem é tão interessante, mas eu não vou ver. Gosto muito de fugir a isso. E às vezes também é mau, porque é de género, Inácio, tens um caminho tão simples, é só seguir em frente. E eu, mas já viram esta esquerda e esta direita? Mas isto é bom. E eu vou fazendo isso. E é por isso que às vezes encontro outras coisas. Justo. Porque vou assim, coisa. Mas nem sempre, também tenho as minhas fases de não quero descobrir absolutamente nada. Quero seguir a maré, quero fazer o que os outros fazem. Justo, perfeito. Nácia, estamos a chegar ao final do programa, mas eu tenho uma Olha, pergunta. estou a suar. Tá nada. É o ar-condicionado que está desligado. Pois, é isso. É bem parecido. Mas estamos a chegar às últimas perguntas e, obviamente, tem uma que é tradicional do nosso programa. Que eu quero fazer assim. Você só pode responder aos seus olhos, ao seu olhar. Okay. O que você espera de Portugal para o futuro? Isso é muito profundo. Um minuto de silêncio para os meus pensamentos e questões existenciais. Olha, em Portugal, para mim, ou para Portugal no geral. Olha, eu em Portugal ainda gostava muito de ser mais reconhecida, mas também sinto que preciso trabalhar mais. Também tenho esse... Mas por isso mesmo, eu quero trabalhar, quero ter essas oportunidades, quero crescer mais a nível profissional e chegar a perceber aquilo que eu gosto ou não fazer, mas sempre no meu país. Por acaso foi uma coisa que eu nunca... gosto muito de viajar e não sei o quê, mas minha base é o meu Portugal. Não quero sair. Eu quero ser mesmo... Se tiver que ser reconhecida, é cá. Gosto de outros países, gosto do reconhecimento que posso ou não ter por outras pessoas que vivem noutros países, mas eu quero que Portugal seja a minha base. E se eu puder ser muito grande no meu país, eu quero ser. Perfeito.
Olha, o que ela respondeu, os políticos aí de plantão deveriam olhar. Olha só, esse aqui é o modelo do jovem de Portugal que nós esperamos nos próximos anos. Perfeito, perfeito. Ah, mas ser reconhecida por bom. Sim, mas Não é, eu tipo, sempre achei que era por bom. Pois. Queria assaltar um banco, Tá. alguma coisa assim? Também podia ser. Não. Se de fosse jeito uma nenhum. boa atuação. Imagina que era. Não, não seria. De toda forma, Inácia, agradeço imensamente Muito obrigada. por estar aqui conosco. Os seus contatos e redes sociais, poderia compartilhar novamente para Claro que sim. quem está aqui? Portanto, possa- vocês estão a ver este episódio. Inácio Nunes S no final. Mais um. No Instagram, no YouTube e no TikTok. Porque não me deixaram mudar o @ Inácio Nunes 11, está bem? Perfeito, perfeito. Parece-me bem. Eu agradeço imensamente. Só não dou a morada. Não. Mas dou o número de calçado, 37. Aí você precisa ter um apartado para lhe mandarem os calçados para o apartado. Já tenho, se quiser. Pode dar, dê um apartado. Eles sabem. Perfeito. Portanto, 11 também. Perfeito, perfeito. Muito obrigado a você que está acompanhando o nosso episódio de hoje. Semana que vem temos uma outra entrevista brilhante para você. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só. E tchau.